Sejam então mais uma vez bem-vindas de volta aqui ao canal e bem-vindas de volta às Express Classes. Como vocês sabem, quem é aqui mais antigo no canal sabe, as Express Classes são vídeos com duração máxima de 10 minutos, onde eu falo única e exclusivamente sobre as vossas maiores dúvidas no campo da maquilhagem. E pelo título vocês já sabem, eu acho que hoje vou resolver o grande mistério da maquilhagem. Como escolher a nossa base perfeita. Se vocês têm dúvida, por amor de Deus, continuem a assistir a este vídeo porque é desta que o mistério vai ficar resolvido, ok? Se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Se isso vos ajudar, por favor, digam-me abaixo nos comentários. E não se esqueçam, obviamente, de subscrever o canal e ativar as notificações, porque é muito, muito importante. E agora sim, sem mais demoras, vamos então perceber como é que nós resolvemos este bicho de 7 cabeças, que é escolher a nossa base certa, a base perfeita para nós. Primeiro de tudo, é necessário analisar o vosso tipo de pele. Tudo difere quando vocês procuram uma base, tendo em conta a pele que vocês apresentam. Por exemplo, uma pele seca, obviamente procurar uma base que seja hidratante, uma base que seja refletora de brilho, para vos dar um pouco aquele brilho que a vossa própria pele não consegue transmitir. E por norma têm de procurar uma base que tenha uma cobertura leve. Depois, se vocês têm, por exemplo, uma pele oleosa, então aí vocês têm obviamente de procurar bases oily free, ou seja, que não tenham na sua composição óleo, que tenham um efeito matificante, exatamente para cortar aquele efeito de brilho que a vossa pele tem em excesso. Depois devem procurar também bases de longa duração, uma vez que a vossa pele é oleosa, vai ter tendência a expulsar, entre aspas, a base devido à sua oleosidade. Depois, se nós estivermos a falar de uma pessoa que tem pele normal a mista, e normalmente nós estamos a falar de pessoas com uma pele perfeitamente normal e oleosa na zona T, daí dizermos pele mista, então aí vocês devem obviamente procurar bases que têm na sua composição água, portanto bases feitas à base de água, e devem também ter cuidado em escolher bases que não sejam compostas por óleo, ou seja, oil free. Para uma pele acneica, sensível, reativa, então aí à partida vamos estar a falar de uma pele com algumas marcas, tendencialmente vocês vão querer esconder essas marcas, então devem procurar bases de alta cobertura, devem procurar sobretudo bases que não tenham na sua composição substâncias que possam ser potencialmente reativas para a vossa pele. Portanto, procurarem bases o mais naturais possíveis na sua composição. O segundo tema que é muito importante vocês focarem é os tipos de base. Se no primeiro nós falámos em tipos de pele, então agora é preciso ter em consideração os tipos de base. Neste caso, vocês têm a mais conhecida de todas, que é a base líquida. No total, a base líquida existe em quase todas as formas, para quase todos os tipos de pele. Mas se formos falar de uma forma muito generalizada, então normalmente a base líquida serve muito bem para quem tem pele seca ou pele normal a mista. A base em pó é uma base que não é assim tão conhecida quanto isso. Aliás, há muitas pessoas que acabam por usar até as bases em pó para selar a base líquida, o que acaba por às vezes não resultar muito bem, mas existe sim base em pó. E se estivermos a falar mais uma vez em termos genéricos, então vocês devem procurar bases em pó se a vossa pele for uma pele oleosa. Outro tipo de base mais conhecido, que é a base cremosa, que normalmente vocês conhecem em formato de bastão, em que elas vêm assim naquele formato de stick, são muito utilizadas para fazer contorno e podem continuar a sê-lo. No entanto, em termos gerais, podemos estar a falar de uma base cremosa para peles acneicas ou sensíveis, porque acabam por ter normalmente uma elevada cobertura e no geral também são oily free. Depois, uma base que quase ninguém se lembra que também existe é a base em mousse. É uma base não muito convencional, aliás, normalmente não é assim muito usada, mas se estivermos novamente a falar em termos gerais, podemos adequar esta base sobretudo para quem tem pele normal a mista. O terceiro ponto muito importante na escolha de base é, obviamente, entender a oxidação da base. O que é que isto quer dizer? Basicamente, a oxidação da base indica-nos que as bases podem reagir normalmente ou à nossa pele, ou ao ar, ou a alguma substância que esteja presente na atmosfera em que nos encontramos. A base, ao reagir, basicamente escurece. Tendencialmente, a oxidação da base é igual ao escurecimento da cor da base. Isto quer dizer o quê? Quando vocês experimentam a vossa base, se vocês tiverem imediatamente a cor que vocês procuram,
tenham cuidado, porque ao longo do tempo a base pode ter tendência a oxidar e uma base que é inicialmente o vosso tom perfeito pode se tornar uma base muito escura para a vossa pele. Ao contrário, quando vocês experimentam inicialmente uma base que vos parece tendencialmente clara, vocês devem sempre esperar um bocadinho porque provavelmente aquela base é o tom ideal para a vossa pele. E é isto que é importante aqui distinguir. Onde é que devem experimentar a vossa base? Não experimentem na mão, por amor de Deus, não experimentem nos braços, não experimentem aqui nesta zona onde se costuma muito fazer. A base experimenta-se. Primeiro, se vocês puderem levar a vossa pele totalmente limpa para experimentar a base em todo o rosto, maravilhoso. Se vocês não conseguem fazê-lo porque saíram do trabalho, etc., então experimentem sempre aqui nesta zona e aguardem sempre um bocadinho. Tendencialmente, a melhor forma é vocês experimentarem diversos tipos de base na zona da maxila e ficarem atentos à forma como ela reage. Tendo várias, vocês podem sempre, em termos comparativos, entender qual é que oxidou mais, qual é que oxidou menos, qual é que no fim de um tempo acaba por ser a mais adequada para vocês. Normalmente aconselha-se que vocês esperem 1 hora para perceber se a base realmente oxida e qual é que é o ponto máximo de oxidação dela. No entanto, se vocês esperarem pelo menos, por exemplo, uns 15 minutos, já é o ideal. Se estiverem no centro comercial, onde normalmente as pessoas recorrem para comprar bases, então coloquem e vão um bocadinho à vossa vida, continuem a ver outros produtos e depois, quando acabarem, voltem e entendam então qual é que foi a oxidação da base. Isto é um truque muito importante e uma dica muito importante para quem procura a base perfeita. Não se iludam à primeira vista quando experimentam uma base, porque por norma não vai correr bem. E agora sim, o quarto ponto muito importante é o vosso subtom. Muitas pessoas se esquecem desta problemática, entre aspas, quando estão à procura da base. Todos nós temos o nosso tom, mas nós temos também, inerente à nossa pele, um subtom. Como é que vocês podem descobrir? Há 2 subtons, aliás, 3. Nós temos ou o subtom quente, o subtom frio ou o subtom neutro. Se vocês tiverem veias, analisem sobretudo aqui no pulso, se as vossas veias são maioritariamente verdes, então o vosso subtom é quente. Se forem maioritariamente roxas, então o vosso subtom é frio. E se vocês tiverem uma mistura que vocês não conseguem mesmo distinguir se têm mais veias verdes ou roxas, então o vosso subtom será neutro. Um subtom quente deve procurar, sobretudo, bases com um subtom amarelado, enquanto pessoas com subtom frio devem procurar bases com um subtom arrosado. Por exemplo, estes 2 tons vocês conseguem perfeitamente entender aí na câmara. Esta aqui tem um tom muito mais rosado, esta tem um tom muito mais amarelado. E é este tipo de diferenças que vocês devem procurar quando conhecem o vosso subtom. Duas podem ser o mesmo tom de base e funcionar na vossa pele, mas entretanto há uma que vocês sentem que parece que não encaixa tão bem e outra que parece que encaixa na perfeição. Muitas das vezes isso acontece porque vocês têm o tom certo para a vossa pele, mas não têm o subtom adequado. E pronto, meninas, foi então este o vídeo de hoje. Hoje falei então sobre como escolher a base perfeita. Recapitulando, atenção ao vosso tipo de pele, atenção aos tipos de base existentes, atenção à oxidação e ao local onde experimentam a vossa base e atenção, obviamente, ao vosso subtom. Estes 4 passos são importantíssimos para vocês entenderem realmente qual é que é a vossa base de sonho, porque muitas das vezes vocês chegam ao pé de mim através do Instagram com esse tipo de perguntas. Eu tento ajudar-vos da melhor maneira, dando este tipo de dicas, mas volto a reforçar, a base é algo muito pessoal, que depende muito de pele para pele, que depende muito também das problemáticas de cada pele e se estas dicas são as dicas gerais, não se esqueçam que às vezes vocês podem ter uma problemática ou outra que possa fazer fugir um bocadinho à regra. Portanto, adaptem todo este tipo de informação, procurem ajuda, entendam-se sobretudo quando vão procurar a vossa base, que normalmente as pessoas que trabalham nas lojas, como por exemplo na Sephora, são pessoas que estão preparadas para vos ajudar a escolher a base adequada a vocês. No entanto, é ótimo que vocês sejam também os mais informados possível quando vão fazer este tipo de escolha, para escolherem realmente algo que vocês gostem e que aproveitem quando chegam a casa. Atenção à luz. A luz artificial também acaba por influenciar bastante quando vocês estão a ver o tom da vossa base. Portanto, uma base que funciona às vezes na loja ou que não funciona quando vocês experimentam na loja,
pode funcionar ou não quando vocês estão em casa. E pronto, agora sim, despeço-me de vocês, fico à espera do vosso feedback sobre este vídeo e espero que estejam contentes de ver as Express Classes de volta. Um beijinho, malta, e até ao próximo vídeo. Tchau!